Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio pós-rodada, pós-domingo da semana 11 da NFL. Gabriel Martins aqui para parte 1 do programa. Falarei dos jogos da tarde desse domingo de semana 11. Na parte 2, não deixe de escutar, vamos falar sobre Sunday Night Football, classificação, ordem do draft pós-rodada e já vamos olhar para a semana 12. Semana 12 do dia de ação de graças, vai ter rodada na quinta-feira e vai ter jogo na sexta-feira também. Bom já ressaltar isso. Não deixe de se tornar apoiador se você curte o trabalho e quer ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Link tá na descrição. Deixa 5 estrelas, indica pros amigos, deixa like se você estiver no YouTube, comentário, aquela coisa toda. Dados os recados, vamos para os jogos. Vamos começar com a vitória do Cleveland Browns para cima do Pittsburgh Steelers, 13-10. E assim, se a gente teve qualquer evolução ofensiva no futebol americano nos últimos, 10 anos, eu diria, tudo isso foi por água abaixo. Nesse domingo, o Cleveland Browns e os Steelers fizeram o futebol americano retroceder em pelo menos uma década, com um dos jogos mais feios que a gente tem notícia. Dorian Thompson-Robinson substituindo Deshaun Watson, um cara que foi o queridinho. Aliás, dois queridinhos da pré-temporada, né? Tanto o Dorian Thompson-Robinson como o Kenny Pickett. Os dois foram muito mal. Os dois terminaram com 3,8 jardas por tentativa, curiosamente. O Dorian Thompson-Robinson tentou 43 passes e conseguiu apenas 165 jardas, né? Que é até difícil conseguir com tantos passes tentados assim. Kenny Pickett 15 de 28 para 106 jardas. Um jogo muito feio. Um jogo que os Steelers basicamente tiveram duas campanhas. Na verdade, assim, nem dá pra dizer campanha, né? Porque eles tiveram um drive que terminou, o único touchdown deles foi o primeiro do segundo tempo, que foi, eles tiveram uma corrida curta de 1 jarda com o Najee Harris. E na segunda jogada, o Jaylen Warren correu para 74 jardas, fez o touchdown. Os Browns venciam por 10-0 naquele momento, corta para 10-7. Os Browns que tiveram o único bom drive deles Na verdade tiveram dois bons drives, né? Porque o segundo não terminou tão bem. O segundo drive deles, eles conseguiram o touchdown, drive de 7 jogadas, 50 jardas, que terminou com o touchdown do Jerome Ford. E o último drive deles no primeiro tempo foi um drive longo, 17 jogadas, 5 minutos, mas eles acabaram ali chutando apenas o field goal, 10-0. E aí tem esse touchdown do Jaylen Warren que eu falei, que aliás, alguém tem dúvida ainda que o Jaylen Warren é o melhor running back do Pittsburgh Steelers, né? Que até eu tuitei isso e teve um seguidor meu que falou que só o Matt Canada acha isso, né? Matt Canada, que é o coordenador ofensivo do Pittsburgh Steelers, né? Muito criticado, inclusive. Mas o Jaylen Warren é melhor do que o Najee Harris, né? Eu sei que o Jaylen Warren não foi draftado, o Najee Harris foi uma escolha de primeira rodada, mas ele é mais explosivo, né? O Najee Harris, ele tá correndo, ele parece estar de calça jeans na areia, né? O Jaylen Warren muito mais explosivo, deveria receber o maior número de carregadas, teve 9 carregadas para 129, claro que uma veio nesse avanço de 74, né? Mas ele teve 8 para 50, basicamente, né? Por aí. Enquanto o Najee Harris teve 12 para 35. Então, tem que mudar. Tem que ser o Jaylen Warren, o running back 1. Os times trocaram punches, teve uma interceptação lançada pelo DTR, né? Dorian Thompson-Robinson. Os Steelers conseguiram um drive longo de 7 minutos que terminou com field goal, empatou o jogo. Punch. Com 2 segundos para o fim, o Dustin Hopkins conseguiu chutar um field goal de 34 jardas para o Cleveland Browns, que deu a vitória para a equipe. Uma boa campanha do time ali, rápida, né? Inclusive, que foi o suficiente para a vitória. Um jogo que teve um safety não marcado contra o Pittsburgh Steelers, é verdade. Que o Myles Garrett, para mim, eu achei que foi safety, né? Mas a arbitragem não marcou. O Myles Garrett teve mais um grande jogo. O TJ Watt do outro lado também jogou, dois dos candidatos a defensor do ano, mas o Myles Garrett mais uma vez foi uma grande força nessa partida e não tem muito mais o que falar. Foi um jogo muito feio, os Browns vencem, os dois times têm problemas sérios no ataque, só que a questão é que um deles está com seu quarterback titular, né?
Então não era para ter tantos problemas assim o Pittsburgh Steelers. E os Browns conseguem mais uma vitória com um field goal ali, ou com pontuação no último minuto. É a 4ª vitória da equipe dessa forma. Teve o jogo contra os Ravens na semana passada. Teve o jogo contra os Colts. E tem mais um também contra o 49ers, né? Então 4 jogos apertados aí no fim para os Browns. O Cleveland Browns tem uma boa defesa, o ataque é péssimo. Era péssimo com o Deshaun Watson. E sei lá, acho que os times estão caindo pelo caminho na AFC. A gente vai falar de classificação, né? Mas os Browns têm boa chance de chegarem na pós-temporada. O Detroit Lions venceu os Chicago Bears por 31-26, um jogo que a equipe estava perdendo por 12 com 3 minutos para o fim. Um grande colapso do Chicago Bears, que teve o retorno do Justin Fields. O Justin Fields jogou bem, inclusive. Ele teve um passe para touchdown, 169 jardas, que é um número baixo, mas ele teve 104 jardas pelo chão, então mostra que ele voltou bem fisicamente, mas foi um colapso, como eu falei, né? Um colapso ali do Chicago Bears num jogo que o Jared Goff foi trágico, uma das piores atuações do Jared Goff que eu já vi. Tudo bem, ele se recuperou no final, acho que isso é importante, conseguiu comandar o time ali a 2 touchdowns para virar o jogo, mas foram 3 interceptações dele e não é exagero poder dizer que poderiam ser 5, talvez 6. Tiveram 2 basicamente pick six dropadas pelo Chicago Bears, né? Então ele facilmente poderia ter mais turnovers do que ele teve. Assim, tentou de todo jeito, mas esse time dos Lions é muito melhor e conseguiu vencer apesar do seu quarterback. A defesa ainda conseguiu forçar um safety ali no final, mas não é ideal você ceder 26 pontos para esse ataque do Chicago Bears, que é um ataque muito fraco, com o Justin Fields voltando de lesão. De novo, eu achei que o Justin Fields voltou bem fisicamente, né? Mas ainda é o Justin Fields, até porque ele estava com lesão na mão, né? Então atrapalha ele como passador. Ele foi bem conservador como passador nesse domingo, e eu acredito que era parte do plano de jogo. Teve uma hora que a mão dele estava sangrando, inclusive, mas como corredor as pernas dele estão boas, né? Ele correu muito bem com a bola. Achei que o DJ Moore, wide receiver da equipe, jogou bem. Mas assim, os Bears tiveram chance de vencer esse jogo, né? Conseguindo pelo menos das pick six que eles droparam, eles poderiam ter vencido a partida. E não conseguiram segurar no final. A defesa dos Bears é muito ruim. E assim, foi um jogo muito ruim dos Lions? Foi. O Jared Goff jogou muito mal? Foi. Não, pro que a gente tem de expectativa para os Lions nessa temporada, você quer que eles vençam bem um time como o Chicago Bears, né? Mas tem algo também sobre um dia que você tá mal, você consegue vencer mesmo assim, né? E você não desiste do jogo, você consegue virar uma partida que parecia perdida. Então, se você olhar pelo copo meio cheio, acho que é esse lado. E os Lions chegam a 8-2, 8 vitórias e 2 derrotas, pela primeira vez desde os anos 60, né? Até o Felipe, né, o Robo Quarterback, ele tweetou, né, a última vez que os Lions estavam 8-2, a capa do jornal da Folha de São Paulo era o pouso na lua. Então mostra quanto tempo esse time não tinha uma campanha tão positiva. O Goff tá passando por um momento estranho, né? Que ele teve uma sequência muito grande sem lançar interceptações, mas ele jogou bem contra os Chargers na semana passada, mas teve aquele jogo terrível contra os Ravens, ele lançou interceptação contra os Raiders. Então acho que desde que essa sequência terminou, ele tá jogando no mesmo alto nível que ele começou a temporada, né? Ele teve não tá acertando no mesmo nível, mas ainda assim eu acho que ele tem condições de se recuperar. E os Lions têm um ataque bem montado, precisa que ele corte um pouquinho nos erros. Então é isso, Lions 31, Bears 26. O Houston Texans derrotou o Arizona Cardinals por 21-16 num dos jogos mais aguardados do primeiro horário. É engraçado dizer isso num jogo
Houston Texans contra Cardinals, né? Mas todo mundo queria ver o CJ Stroud em campo. Os Cardinals saíram na frente com o touchdown logo no primeiro drive, uma bomba do Kyler Murray pro Rondale Moore, touchdown de 48 jardas. Mas depois disso não conseguiram mais nenhum touchdown, tiveram interceptação, não conseguiram finalizar drives, tiveram fumble também e 2 turnovers on downs, 3, né, nas últimas campanhas. É engraçado o jogo porque os Texans abrem o segundo tempo com um field goal errado, os Cardinals conseguem um touchdown para abrir o terceiro quarto. E aí fica basicamente... Quanto tempo que ficou? Ficou basicamente 18 minutos. 21-16. Pô, o Cardinals tá chegando. Não, o Texans vai conseguir abrir. E os dois times não conseguiram pontuar nos últimos 15 minutos. E os Texans vencem. Um jogo que não foi o melhor do CJ Stroud. Mas também eu não acho que foi um jogo ruim. Ele lançou 3 interceptações. O segundo... foi um passe desviado, ainda assim não foi um passe muito bom. A interceptação na endzone, ele errou. O passe ficou curto. Não foi um passe bom também. E a terceira também foi um passe... Aí foi a pior dos 3. Né? Foi um passe muito equivocado do CJ Stroud. Mas tudo bem, tirando as 3 interceptações, né, que é muita coisa para tirar. O resto do jogo eu acho que ele atuou em altíssimo nível. Né? Ele terminou com 27 de 37 passes. 336 jardas, 2 touchdowns, teve um passe longo pro Tank Dell, que foi absurdo, teve uma conversão de, acho que foi a terceira descida, de umas 20 jardas, um passe de umas 20 jardas, se não me engano pro Nico Collins, que ele levou uma porrada não lembro quem foi o defensor agora dos Cardinals, ele saiu por uma jogada, entrou o Davis Mills, aí ele volta e faz um passe lindo, ele completou alguns passes de um grau alto de dificuldade, então, eu sei, 3 turnovers, longe do ideal, mas ele continua fazendo a jogada de alto nível. O passe dele para touchdown, o primeiro, foi pro Dalton Schultz. A precisão do passe dele foi um negócio absurdo, né? Que ele bota a bola bem baixa pro tight end não levar a pancada, e ele consegue chegar na end zone. É um absurdo esse CJ Stroud mesmo, né? Assim, mesmo num jogo que não foi o melhor dele nessa temporada de calouro, ele ainda mostra o porquê que ele é especial. Do lado dos Cardinals, é um ataque que anda mais com o Kyler Murray, é inegável, né? E isso é óbvio também. O Kyler Murray que... Eu até brinquei no Twitter, né? Dizendo que, o pessoal que ainda tá na Kyler Murray Island, né? Que é uma expressão, né? O pessoal que ainda acredita no Kyler Murray. Se você quiser voltar, é só pedir desculpas e tal. E eu até acho que ele dá sinais bem positivos nesses 2 primeiros jogos, né? Ainda mais se você considerar que ele... tendência é só ele melhorar, né? Ele ficou bastante tempo sem jogar. Completou de 20 de 30 passes para 214 jardas, um touchdown, uma interceptação. Se movimentou bem também, teve 51 jardas, teve um touchdown longo correndo com a bola. Tenho gostado do que eu tenho visto do Kyler Murray. A gente vai falar na segunda parte sobre a ordem do draft, mas tem um cenário aí que os Cardinals podem ter que tomar uma decisão, né? O Kyler Murray, não tem o Kyler Murray, drafta alguém pra melhorar o time ao redor dele, ou abre mão do Kyler Murray, vai ser um contrato difícil de trocar. Então tem mais decisões aí que o Arizona Cardinals pode ser que não tenha que tomar, né? Pode ser que vença mais 2 jogos e não esteja no alcance de um dos quarterbacks, né? Mas eu tenho gostado do Kyler Murray, mas eu admito que eu tô no grupo, assim, se tivesse um espectro, de um lado as pessoas que mais odeiam o Kyler Murray e as que mais gostam, eu tô bem mais pro lado dos que gostam, né? Sempre me agradou bastante o estilo do Kyler Murray. O Miami Dolphins derrotou o Las Vegas Raiders por 20-13, um jogo que os Dolphins deram todas as chances possíveis e imagináveis para os Raiders complicarem a partida. Cometeram muitos erros, teve interceptação lançada pelo Tua num passe curto, ficou muito curto dele. Quer dizer, não foi um passe curto, ele tentou um passe longo, mas a bola ficou curta. Teve fumble do próprio Tua, teve fumble do Julian Hill. Não foi um bom jogo.
do ataque dos Dolphins, mas foi uma boa atuação da defesa, né? Forçou 3 turnovers, 3 interceptações para cima do Aidan O'Connell, inclusive o Jalen Ramsey com 2 interceptações, né? Já são 3 com a camisa do Miami Dolphins, né? A gente sabia que ele teria um grande impacto e tá tendo esse impacto. Foi um jogo que o Devon Achane voltou, teve uma corrida de 1 jarda e saiu do jogo lesionado novamente. Ele falou depois do jogo que ele poderia ter voltado, mas foi uma questão ali de precaução dos Dolphins. Os Dolphins precisam bastante das big plays dele, né? Ele é um jogador extremamente explosivo. O Tyreek Hill se machucou também, deixou a partida, depois voltou. Ele sofreu uma lesão na mão, mas ele voltou e teve mais um grande jogo, 10 recepções, 146 jardas, 1 touchdown. Foi o melhor jogador em campo, como ele é em muitos dos jogos que ele joga. E eu acho que vai ganhando força o movimento. Na última semana eu já falei que era uma possibilidade real, né? Então é mais do que real agora, né? O Tyreek Hill concorrer ao prêmio de MVP. Mas, assim, a longo prazo, me preocupa os Dolphins fazerem um jogo apertado com um time tão fraco como os Raiders, né? Com o Aidan O'Connell, lançou 3 interceptações. A defesa jogou bem, limitou bastante o jogo terrestre dos Raiders. O Davante Adams até apareceu, 7 recepções, 82 jardas, mas ele teve uma recepção longa, em geral foi bem... Eles conteram bem o Davante Adams, então o ataque não foi o ideal, cometeu muitos erros, mas a defesa dá um passo à frente, né? O que é importante, o que sabia que ia acontecer, quer dizer, esperava que acontecesse, né? Porque o Vic Fangio é um excelente coordenador defensivo e agora parece que um grupo mais saudável, né? Com Jalen Phillips, com Bradley Chubb, com o Xavier Howard, com o Jalen Ramsey. A equipe realmente está evoluindo nesse lado da bola. O ataque que não pode cometer tantos erros como cometeu nesse domingo e vem cometendo nas últimas semanas. O Green Bay Packers derrotou o Los Angeles Chargers por 23-20. Um jogo equilibrado na maior parte da partida. Os Packers conseguiram um touchdown com 2 minutos e 30 para o fim, fizeram 23-20, logo depois dos Chargers terem feito um touchdown e terem virado o jogo para 20-16. Os Chargers tiveram chances, não conseguiram, e o Green Bay Packers acabou com a vitória. A grande história desse jogo, e assim, torcedores dos Packers... Vamos começar pelos Packers, né? Porque a grande história do jogo não é um time de Green Bay. Me desculpe, torcedor dos Packers. Jordan Love jogou muito bem. 27 de 40 passes, 322 jardas, 2 touchdowns, fez uma atuação muito boa. A gente viu vários wide receivers jovens da equipe aparecendo, né? Como o Dontavion Wiggins, teve uma passe longo de 35 jardas, o Jaden Reed teve um touchdown correndo com a bola, e o Romeo Doubs também teve um touchdown da vitória, Christian Watson fez Lambeau Leap e tudo e tal. O ataque dos Packers jogou bem contra uma defesa bem questionável dos Chargers, que ainda perdeu o Joey Bosa, né? Mas ainda assim, vitória, 23 pontos, são 23 pontos, e a equipe jogou bem melhor. Defensivamente a equipe também ela fez uma boa atuação, mas aí entra o ponto que eu disse, que a história do jogo é o Los Angeles Chargers. Poucas vezes eu vi um quarterback tão sabotado pelos seus wide receivers como eu vi o Justin Herbert hoje. Tiveram pelo menos, eu não tenho os números na minha frente, mas me vem à cabeça assim 3 drops horrorosos, né? E se eu não me engano tem mais ainda, né? Teve um do Quinton Johnston, foi um passe perfeito do Justin Herbert pro Quinton Johnston, numa 3ª-6, era um passe longo que seria um touchdown, seria o touchdown da vitória dos Chargers, e ele, assim, um dos piores drops que eu já vi no passe longo, assim, coisa absurda. Não pode um wide receiver profissional dropar um passe desses. E até o Keenan Allen, que até terminou com 10 recepções para 116 jardas e um touchdown, também teve drop, e foi um negócio absurdo. Não dá para... Quem viu o jogo sabe o quão absurdo foi, né, o desempenho
dos wide receivers dos Chargers. O Justin Herbert jogou muito bem. Esse é um jogo que os haters do Justin Herbert vão pegar e vão falar que, ó, pô, não consegue vencer esse time horroroso dos Packers e tal, não sei o quê. Quem viu o jogo sabe. Quem viu o jogo sabe como ele foi sabotado. Teve fumble do Austin Ekeler também. Então foi bizarro. Bizarro, e pela segunda semana consecutiva eu vou falar que pode ser que você esteja escutando esse podcast e o Brandon Staley tenha sido demitido. Ele tava bem puto na coletiva pós-jogo, bateu boca com um repórter, e normalmente isso é um sinal de um cara que sabe que a batata tá assando. Foi o que eu falei no off-season, né? Quando o Brandon Staley, a forma como terminou a última temporada, né, aquela derrota para os Jaguars, ele quase foi demitido e não foi. Quando que um treinador na NFL quase é demitido e consegue se recuperar, né? Consegue se fortalecer no cargo e ficar lá, sei lá, 5 anos, ter algum sucesso? Parece que nunca acontece, né? Então, o Brandon Staley, ele já tá de aviso prévio, ele tá pré-demitido, a questão é quando que essa demissão vai ser efetivada. E pros Packers, matematicamente, a equipe ainda sonha com alguma coisa, mas vamos ser sinceros, né? Essa vitória não leva o time a lugar nenhum e prejudica a equipe também, porque esse time deveria estar pensando em ordem no draft. O New York Giants venceu o Washington Commanders por 31-19. Uma das piores vitórias da história da, entre aspas, franquia New York Giants, que se atrapalha na disputa no draft. Mais sobre isso na parte 2. Mas é um desastre. É um desastre essa vitória, né? Porque o time é horroroso. E diz muito mais sobre o Commanders, né? O momento do Commanders que, sei lá, tava se reerguendo, pintava ali como, ó, quem sabe ali um wildcard e tal. E aí perde 4 de 5 jogos. Não tem muito. Como que você perde pra esse time horroroso dos Giants? Eu vou te dizer como. Sofrendo 6 turnovers. Foram 3 interceptações do Sam Howell. Uma pick six ali já no modo desespero. 3 fumbles, um do Logan Thomas, um do Byron Pringle, um do Chris Rodriguez Jr. Foi uma atuação desastrosa do ataque, né? E toda vez que alguém me fala do Sam Howell, não, o Sam Howell é o cara, o Sam Howell ele tá impressionando e tal, não sei o que. O Sam Howell ele tem esse outro lado da moeda, né? Ele comete muitos erros e a proporção não é tão boa quanto outros quarterbacks que cometem erros, né? Ele tem jogos como esse e acontece com mais frequência, né? Ele nunca vai conseguir limpar os erros, na minha opinião. Gabriel Martins, eu não vejo um mundo que o Sam Howell vai conseguir eliminar o suficiente o número de erros que ele comete para ser um quarterback de bom nível, né? E para mim essa é a minha opinião. Me reservo o direito de mudar a opinião se eu encontrar evidências que façam mudar de opinião, mas assim, a defesa do Commanders conseguiu 9 sacks contra os Giants, né? Contra o Tommy DeVito. Ela jogou mal? Jogou, né? Cedeu 246 jardas para um quarterback que até a última rodada era completamente inoperante. Só que também o ataque dos Commanders foi colocando o time em péssimas situações e tem uma hora que não dá, né? Numa hora o time adversário recebe a bola muitas vezes numa posição boa de campo e não dá para segurar, né? Ainda assim, os Commanders receberam a bola com 1 minuto e 49 podendo virar o jogo, né? Mas acabou que o Sam Howell lançou uma pick six, né? Do Isaiah Simmons, aquele que era do Arizona Cardinals, foi uma escolha de primeira rodada, foi trocado para os Giants durante a temporada. Saquon Barkley jogou bem, recebeu 2 passes para touchdown, teve 83 jardas correndo com a bola. E o Saquon Barkley, mais uma vez, evitando que os Giants selecionem um quarterback no topo do draft. Mas enfim,
derrota muito dolorosa. Minhas trocas de mensagem com meus amigos torcedores dos Giants foram extremamente deprimentes durante a partida. A gente puto a cada acerto do Tommy DeVito. E é isso que torcer para os Giants faz com você. Dallas Cowboys derrotou o Carolina Panthers por 33-10. Nunca teve alguma dúvida que seria esse o resultado da partida. Não esse especificamente, né? Mas que terminaria com uma vitória tranquila do Dallas Cowboys. O ataque dos Panthers continua completamente inoperante. Teve fumble do Bryce Young, teve interceptação, o Adam Thielen jogando bem. E é basicamente isso, né? O Adam Thielen fazendo uma ótima temporada, né? Até uma pena que ele faz essa temporada enterrado nesse time dos Panthers, né? Ele nos Vikings ajudaria bastante, né? Ele que deixou os Vikings depois de tanto tempo. O grande destaque desse jogo, o Deron Bland, cornerback dos Cowboys, que ganhou mais espaço com a lesão do Trevon Diggs e tá correspondendo muito, né? Ele tá jogando muito bem. Ele conseguiu a 5ª interceptação dele, 4ª pick six dele, né? Que é quando o jogador retorna a interceptação para touchdown. E assim, não é tipo o Trevon Diggs, né? Que consegue as interceptações, mas também cede muitas jardas, né? Como foi aquele ano fantástico do Trevon Diggs. Ele evoluiu muito desde aquilo. A gente sabe que o número de interceptações muitas vezes envolve sorte, mas o Deron Bland, mesmo tirando as interceptações, está fazendo uma temporada muito boa. Ocupou muito bem o espaço deixado pelo Deron Bland e ofensivamente a equipe não precisou fazer muita coisa, né? Porque os Panthers deram todas as chances extras que a equipe poderia querer. Até o Cooper Rush entrou no final da partida. O Dak Prescott teve 25 de 38 passes para 189 jardas, 2 touchdowns, não foi sacado nenhuma vez. A defesa dos Panthers até conseguiu segurar as pontas no primeiro tempo e é aquilo que a Giovanna Stuck, que participa aqui de vez em quando falando dos Panthers, ela fala muito, né? Que a defesa dos Panthers, quase todo jogo, ela segura por um tempo, mas o ataque não faz nada e tem uma hora que eles não conseguem mais, né? E foi isso que aconteceu. Eles conseguiram limitar bastante o CeeDee Lamb, que teve 6 recepções para 38 jardas e 1 touchdown. O CeeDee Lamb que vinha numa sequência de, acho que foram 3 ou 4 jogos seguidos com pelo menos 140 jardas, né? Vinha numa sequência absurda. Mas não foi o suficiente porque os Panthers continuam completamente inoperantes. Eu não vou falar a mesma coisa do Brandon Staley, que eu falei que eu acho que tem a chance de você estar escutando isso, o Brandon Staley ter sido demitido. Eu não acho que o Frank Reich vai ser demitido porque ele tá no primeiro ano, né? Então eu não acho que ele vai ser demitido durante a temporada. Acho que quando a temporada acabar, aí sim ele vai ser demitido. Tem sido um desastre, tem sido um dos piores head coaches na NFL esse ano. E isso diz muito sobre os head coaches na NFL esse ano, né? Não poder dizer com todas as letras ele é o pior treinador da NFL em 2023, mas ele tá na discussão. Foi um desastre completo de início ao fim. O Jacksonville Jaguars derrotou o Tennessee Titans por 34-14, mais uma excelente atuação da defesa da equipe, que vem jogando muito bem esse ano. Devin Lloyd vem jogando muito bem, Josh Allen vem jogando muito bem, o Fatukasi também tem jogado muito bem, né? O Olokun também, né? Foi AZD Olokun. O Fatukasi é um dos excelentes defensores na NFL ali, um dos melhores contra o jogo terrestre. Darius Williams também, cornerback, fazendo uma temporada muito boa. Trevor Lawrence também jogou muito bem, distribuiu bem a bola, conseguiu conectar com Calvin Ridley, né, que estava um pouco sumido nas últimas semanas. Terminou com 7 recepções, 103 jardas, 2 touchdowns. E desculpa, no terceiro quarto eles abrem ali uma vantagem boa. Os Titans ainda conseguiram fazer um touchdown ali no final no garbage time, né, cortando de 34-7 para 34-14, mas não tem, foi um jogo de times em patamares completamente diferentes. O Will Levis, a cada semana que passa a gente vê que o quão dependente ele é das big plays, né? Ele não tem muito jogo ali de, vamos avançando aqui, avanço de 10, 15 jardas e tal. Ele é meio 8 ou 80, né? Ele terminou com 158 jardas, né? Dessas 158 jardas, 94 vieram em 2 passes, né? Um pro DeAndre Hopkins numa trick play ali, né?
e uma pro Chris Moore, né? Então ele arrisca muito passes, mas ele ainda tem muita dificuldade para sustentar drives, né? A equipe conseguiu apenas 6 first downs passando a bola, né? Que é um número bem baixo. Ele tem todo o potencial do mundo, né? A gente se empolgou muito naquele primeiro jogo, mas essa questão dele de ou é bomba ou ele não tem um jogo intermediário prejudica muito, né? Você vê que o passe mais longo que ele completou, 49 jardas pro Chris Moore, 43 jardas pro DeAndre Hopkins e o terceiro 10 jardas pro Kyle Phillips, né? Ilustra um pouco o que eu tô falando. E como a equipe não conseguiu pontuar no primeiro tempo, saiu muito atrás no placar, também não conseguiu correr muito com a bola, né? O Derrick Henry, 10 carregadas, 38 jardas, e eu ainda acho que ele é um bom running back, mas não é mais pico, ápice, Derrick Henry. Mas também num jogo como esse é difícil avaliar, né? Porque ele teve muito pouca oportunidade de correr com a bola. Ele é um cara que consegue big plays ainda, mas ele não teve muitas chances de conseguir essas big plays. Então, vitória tranquila do Jacksonville Jaguars. Vamos passar agora para os jogos do segundo horário, começando por Buffalo Bills e New York Jets. Os Bills venceram por 32-6. Eu começo dizendo que 3 jogadores tentaram passes com a camisa do New York Jets nesse domingo. E o maior rating foi do Panther, Thomas Morstead, que completou um passe de 18 jardas num fake punch. Drive esse que acabou no único touchdown dos Jets na partida, um touchdown do Breece Hall, passe do Zach Wilson curto que virou touchdown do Breece Hall, e foi o único, como eu falei, do New York Jets. Cara, acho que o Robert Saleh, enfim, encarou a realidade de que não tem a menor condição do Zach Wilson jogar futebol americano profissional na NFL. Ele substituiu o Zach Wilson ali no terceiro quarto com o Tim Boyle, que também é horroroso. Não é aquela coisa que você fala, não, viu, ó, Tim Boyle também não conseguiu fazer nada, né? Não é só o Zach Wilson. Claro que não é só o Zach Wilson, né? Mas a questão é que o Tim Boyle também é horroroso, né? Os dois são horrorosos. E os Bills jogaram o suficiente, né? O Josh Allen jogou bem, 20 de 32 passes, 275 jardas, 3 touchdowns, e ele lançou uma interceptação que foi no Hail Mary. Então, antes que falem, né? Um Hail Mary no final do primeiro tempo, não teve nenhum efeito negativo. Khalil Shakir apareceu bem com um touchdown longo de 81 jardas, que o Sauce Gardner cometeu 2 erros na jogada, né? Ele tentou interceptar o passe, não conseguiu. O Khalil Shakir avançou, aí ele foi tentar fazer o tackle, ele se chocou com o defensor dos Jets, e aí o Khalil Shakir entrou na endzone, né? Então ele fez merda 2 vezes na mesma jogada. Mas, assim, nem a defesa dos Jets conseguiu. E entra muito naquilo, né? Que eu costumo falar, né? Quando o ataque é tão inoperante, chega um momento que a defesa não consegue mais segurar, né? Eu acho que teve grande parte disso nesse domingo, mas também não foi a melhor atuação da equipe. Os Bills correram com a bola, não conseguiram gerar pressão no Josh Allen. E, como eu falei, o melhor jogador da defesa, o Sauce Gardner, não fez a melhor das atuações. Teve erro também do Garrett Wilson, né, que era para ser o melhor jogador do ataque, sofreu um fumble. Acho que não tem como voltar o Zach Wilson mais, né? E tem nomes no mercado, você tem que pelo menos tentar. Você tem que dar uma chance, pelo menos, porque você não pode olhar para os seus jogadores e falar que o Zach Wilson te dá a melhor chance de vencer, né? Pega qualquer cara ali que tá disponível. Joe Flacco fez teste com o Cleveland Browns recentemente, que perdeu o Carson Wentz, né, que acabou assinando com os Rams, mas não dá mais, e os Bills respiram um pouco, né, vencem um jogo e vem de 3 derrotas em 4 jogos, né, perderam para os Patriots, venceram os Bucks, perderam para os Bengals e para os Broncos e conseguem dar uma respirada. O problema é que a sequência é duríssima da equipe pela frente, né, Philadelphia Eagles, Kansas City Chiefs, na Filadélfia e em Kansas City, e depois eles recebem o Dallas Cowboys, né? Então é bem dura a sequência dos Bills. Eles têm 6 vitórias e 5 derrotas. Tem grande chance deles estarem 6-8, né? Depois dessa sequência, e aí eles não vão estar matematicamente eliminados, mas para isso você tem que escutar a parte 2 do podcast Cara dos Esportes.
Vamos falar agora da vitória do Los Angeles Rams para cima do Seattle Seahawks 17-16. E para falar desse jogo, o setorista dos Rams aqui no podcast Cara dos Esportes não pode falar que eu só convido ele quando os Rams perdem, porque os Rams venceram e ele tá aqui sem aviso prévio. Liguei para ele nesse momento. Rafa, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. E com Matthew Stafford em campo, os Rams deram sinal de vida. Fala, Gabriel, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo o podcast Cara dos Esportes. Prazer estar aqui novamente. Por um segundo achei que teríamos Drew Lock contra Carson Wentz no jogo, porque o Stafford tomou um hit. Mas com o Stafford o jogo é diferente, o time melhorou muito no segundo tempo. Somado, claro, a lesão do Geno Smith, que a gente vai comentar mais pra frente, que ocorreu ali numa pancada com o Aaron Donald. Ele acabou saindo no segundo tempo e aí, com o Drew Lock, o time não conseguiu produzir nada. Os Rams fizeram um comeback ali de 17 pontos no final do jogo para poder virar essa partida muito importante caso o time ainda sonhe com uma vaga no wild card, né? Essa semana era muito importante, porque o time tá 3-6, agora 4-6. Tem alguns jogos ganháveis pela frente, 2 confrontos difíceis. Então, se quisesse sonhar, tinha que ganhar hoje. Ganhou mais uma vez o Seahawks, embolou a divisão. E uma partida muito importante para dar confiança para o elenco, principalmente para o Matthew Stafford. Verdade, né? O Geno Smith ele se machucou ali no último quarto já, se eu não me engano, ou no final do terceiro quarto, agora eu não lembro exatamente. O Drew Lock entrou e o Geno Smith chegou a voltar para a última campanha, né? Ele então não parece ser sério. Os Seahawks avançaram. Eu achei que eles tiveram algumas decisões questionáveis ali no momento de correr com a bola no final da partida, mas enfim, eles chegaram em condições de chutar um field goal de 55 jardas que o Jason Myers errou, e errou por muito, né? Errou pela direção e errou pela falta de alcance também. E os Rams vencem, mas os Rams também tem uma notícia negativa que foi a lesão do Cooper Kupp, né? Ele sentiu ali, ele teve um pisão num bloqueio de corrida. Eu acho que foi o Witherspoon que acabou pisando acidentalmente no pé dele, e aí deu uma torção. Foi anunciado como joelho, né, uma lesão no joelho, mas na hora ele apareceu no pé, e a grama sintética, então às vezes acaba ficando com o pé preso. Ele estava andando, então isso já é um sinal positivo. Vamos ver como vai ser as notícias, mas eu vi até a galera comentando de fora como o ataque dos Rams melhora sem o Cooper Kupp. E isso não é um fator, porque o Cooper Kupp é uma super estrela, um ótimo recebedor, veio de uma temporada incrível no Super Bowl, mas começa a ficar interessante a tentar analisar isso, né? Não quero falar que melhora sem ele, mas ficou mais produtivo nesse jogo, tinha produzido nos 5 primeiros jogos, que ele ficou fora no começo da temporada por conta também da lesão que ele teve ali nos training camps, e o Puka Nacua voltou a aparecer com ele fora. O ataque começou a correr mais com a bola, aquilo que a gente sempre fala aqui, que os Rams abandonam muito o jogo corrido, então conseguiu correr mais com a bola. A linha ofensiva melhorou muito no segundo período, protegendo o Matthew Stafford, e o Puka brilhou, então teve um ótimo jogo. Vamos acompanhar como vai ficar essa situação do Cooper Kupp, mas o time conseguiu produzir e é um pouco curioso essa produção sem ele dentro de campo. O Stafford, ele tem um pouquinho, às vezes, sim, a maior parte da carreira, na verdade, é um pouco ali meio visão de cone, né? Quando ele tem um wide receiver 1, ele afunila a bola na direção do cara, né? A gente viu isso no início da carreira dele com o Calvin Johnson. A gente viu ele fazer isso com o saudoso Kenny Golladay, pior wide receiver que eu vi com a camisa do New York Giants. E ele faz isso com o Cooper Kupp, né? Sem o Cooper Kupp, eu acho que ele é meio que obrigado, né, a distribuir um pouco mais, né? E o ataque realmente andou um pouco melhor. Um jogo que eu, sinceramente, achei de nível técnico bem baixo, Rafa. Tava vendo aqui, 222 jardas só de faltas nessa partida. 130 e pouco do Seahawks, 90 e pouco dos Rams. Não achei que foi um bom jogo de futebol americano que a gente viu nesse domingo. Não foi mesmo. Acho que somado as faltas ficou 19 ou 20 faltas, estava chegando, beirando a isso já no final do jogo. Então foi um jogo muito faltoso. A arbitragem questionável como sempre, né? Teve pass interference a favor dos Rams e contra os Rams, que eu, por exemplo, não achei. Teve um drive que deram um pass interference numa jogada do quinto, e não pareceu para mim. E aí na sequência deram uma interferência do Cooper Kupp e eu não senti também. Então o jogo foi muito marcado falta, um jogo de nível técnico muito baixo. E acho que vale mencionar do lado do Seahawks, a lesão do Kenneth Walker acho que prejudicou muito. O Charbonnet ainda conseguiu, o rookie, né, veio lá de UCLA e jogou bem na medida do possível, mas não teve o mesmo impacto do Kenneth Walker, então o ataque acabou perdendo um pouco. E do lado do Seahawks, eu acho que o DK Metcalf fez um ótimo jogo, né,
foi muito importante, principalmente em primeiras descidas. O Seahawks converteu muito bem terceiras e quartas descidas no primeiro tempo e acabou não tendo isso no segundo tempo. Então, chegou o momento do jogo, eu acho que no terceiro quarto, se eu não me engano, os Rams estavam com 0 conversões de terceira descida. Então, foi uma discrepância muito grande de questão do primeiro para o segundo tempo, e eu acho que o Seahawks não conseguiu capitalizar isso. Mesmo com o Myers acertando 2 field goals longos, mais de 50 jardas, acabou errando esse último para poder vencer, mas do lado do Seahawks, acho que essa lesão acabou custando, porque o Kenneth Walker é a engrenagem desse time. Então, além do DK Metcalf, o Jackson Smith-Njigba, o Tyler Lockett estavam meio sumidos hoje no jogo, então foi um jogo de teor bem baixo mesmo, muitos 3-and-outs, principalmente do lado dos Rams no primeiro tempo. Rams 2 de 9 em terceiras descidas e não conseguiu a única conversão de quarta descida que eles tentaram. Seahawks 5 de 15, conseguiram converter quartas descidas, mas é uma vitória que dá uma embolada nessa divisão. O Seahawks enfrenta o 49ers na próxima rodada, os Rams enfrentam os Cardinals, que ficou um jogo mais complicado agora, né, com o Kyler Murray voltando. Siga o Rafa lá no Brasil Rams no Twitter, melhor cobertura do Los Angeles Rams aqui no Brasil. Rafa, muito obrigado pela participação e até a próxima. Eu que agradeço. E a pergunta que não quer calar, aquele timeout do McVay no final, fez a diferença ou não fez? Cara, não sei se fez, né, mas a questão é que eu detesto esse Ice the Kicker, cara. Pô, é porque eu assisto muito jogo no Red Zone, né? Aí tu vai lá, pô, o chute da vitória, não sei o que, timeout, aí corta, vai pro outro jogo e tal, aí depois volta. Eu acho que, sei lá, atrapalha muito o timing, o timing do jogo. Agora que eu tô vendo aqui no Twitter que você tá cornetando o meu tweet. A gente critica muito o McVay dessas chamadas e é igual como você falou, não é um clássico. Hoje cortaram o chute da vitória pra mostrar os Bills ganhando do Jets, mais de 20 pontos de diferença. Mas é a catimba, né? A famosa catimba que a gente vê muito. O cara vai chutar, tu dá um timeout, faz montar a formação de novo, faz você fazer o esquema ali. Dessa vez ele acabou chutando errado e deu a vitória pros Rams. Nunca saberemos se ele teria acertado sem o timeout. Mas valeu, Rafa. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço. O San Francisco 49ers derrotou o Tampa Bay Buccaneers por 27-14. Brock Purdy voltando a jogar bem. Ele já jogou bem na semana passada contra o Jacksonville Jaguars. E hoje ele teve o rating perfeito, 158.3, que é o maior rating possível. Completou 21 dos 25 passes que tentou para 333 jardas, 13,3 jardas por tentativa, 3 touchdowns, nenhuma interceptação. Num jogo que ele foi bastante pressionado. Ele terminou com 4 sacks, 28 pressões. A linha ofensiva dos 49ers tem problemas, né? Mesmo com o retorno do Trent Williams, que ajuda bastante. Não é coincidência que esse ataque voltou a jogar bem com o Trent Williams, mas as outras posições ainda preocupam, né? A linha ofensiva é muito mais sobre quem é o seu pior jogador do que quem é o seu melhor jogador, mesmo que o seu melhor jogador seja o melhor jogador de linha ofensiva da NFL, que é o caso do Trent Williams. Mas um jogo perfeito do Brock Purdy. Não afasta as dúvidas e as críticas que muita gente tem a ele, porque a questão é, quando ele tá atrás do placar, quando as coisas não estão funcionando e tal, ele consegue trazer esse time. Não precisou mostrar isso nesse domingo, porque os 49ers estiveram na frente o jogo todo, muito por conta do desempenho dele, né? E completando passes para os melhores jogadores da equipe, né? Foram 5 recepções do Brandon Ayuk para 156 jardas, um touchdown, teve uma recepção longa de 76 jardas, foi um passe bonito do Brock Purdy. Brandon Ayuk fazendo uma ótima temporada. George Kittle aparecendo novamente, 8 recepções, 89 jardas, um touchdown. Deebo Samuel teve 3 para 63, mas teve uma longa de 40 jardas. E o Christian McCaffrey voltou a fazer touchdown recebendo a bola, né? 5 recepções para 25 jardas, um touchdown. Ele correu 21 vezes para 78 jardas. Então, os melhores jogadores dos 49ers no ataque estão em campo. E esse não é nenhum mistério, esse ataque volta a jogar muito bem. Na defesa, a notícia negativa é que o Hufanga, provavelmente, ao que tudo indica, ele rompeu o ligamento cruzado anterior. Foi o que o Kyle Shanahan falou depois da partida. E ele é um cara importante para essa defesa, pra gente ficar de olho, né? Mas ainda tem caras bem mais importantes, né? Fred Warner, Nick Bosa, que jogou muito bem e tal. Chase Young
tá jogando muito bem desde que chegou. Ele vinha fazendo uma temporada muito boa e tá jogando muito bem com a camisa dos 49ers, mas o Hufanga com certeza é um desfalque sentido. Do lado do Tampa Bay Buccaneers, enfrentou um time muito mais talentoso, né? E o Baker Mayfield sofreu fumble, lançou interceptação, a equipe não conseguiu correr com a bola, mas também foi muito aquilo de... ficou muito atrás do placar, teve que passar a bola. Nenhum grande estrago no ataque aéreo. Teve uma recepção longa do Raheem Jarrett, né, de 41 jardas, mas é um time limitado, é um time que vai brigar dentro da divisão, mas esse tipo de jogo mostra a diferença deles pro resto assim, pra elite da NFC. Eu achei que o Mike Evans jogou melhor do que os números dele sugerem, né? 5 recepções para 43 jardas, é uma média baixa, né? Mas ele teve algumas recepções bem difíceis, o touchdown dele foi bonito. Mas é isso, vitória dos 49ers. O Denver Broncos venceu de virada o Minnesota Vikings por 21-20. Um jogo muito disputado. Muitos field goals pro Denver Broncos, é verdade, né? Foram, acho que 5 do Will Lutz, isso mesmo, 5 field goals do Will Lutz, teve um de 52 jardas. A equipe dos Broncos, que ficou atrás do placar a maior parte do tempo, o jogo quase todo, na verdade, virou com um touchdown absurdo do Courtland Sutton com 1 minuto pro fim. Aliás, ele tinha feito uma recepção absurda nesse drive também, numa quarta descida, fazendo uma grande temporada do Courtland Sutton. Uma grande temporada talvez seja exagero, porque ele aqueceu mesmo, sei lá, um mês pra cá, mas tem feito grandes recepções, ajuda os Broncos a virarem a partida. Os Vikings recebem a bola com 1 minuto e 3 timeouts para pedir, mas não conseguem a virada. Os Broncos vencem por 21-20. Estaria a mágica do Josh Dobbs acabando? Ele jogou muito bem por 3 quartos. Chega o primeiro tempo dele muito bom. Mas no último quarto, os Broncos começaram a mandar mais blitz e não necessariamente conseguiram sacks, mas conseguiram pressionar, e o Josh Dobbs não lidou bem com essas pressões, né? Ele parecia confuso muitas vezes, não estava conseguindo encontrar os alvos. O Patrick Surtain, em geral, fez um trabalho muito bom contra o Jordan Addison. Ele teve uma falta bem clara, eu não lembro se foi contra o Jordan Addison. Foi sim, foi contra o Jordan Addison. Mas tirando isso, ele fez um jogo muito bom no Addison, um calouro que vem fazendo uma temporada muito boa. Mas nesse último quarto a gente viu o Josh Dobbs um pouco mais confuso, né? Será que é hora do Josh Dobbs ir para um outro time, né? Porque ele chega num time, joga bem, depois cai de nível. Foi o que aconteceu no Arizona Cardinals, aconteceu nos Vikings, mas acho que é brincadeira. Ele tá superando todas as expectativas, e na próxima semana deve ter o retorno do Justin Jefferson, que vai ajudar bastante, né? Agora você vai ter ele, o Jordan Addison de um lado, Justin Jefferson do outro, TJ Hawkinson pelo meio do campo, mas méritos para essa defesa dos Broncos, que não começou o jogo bem e conseguiu fazer um último quarto muito forte, como eu falei, né, do Patrick Surtain jogando bem, a linha defensiva. O Justin Simmons jogou bem, Jonathan Cooper jogou bem, Zach Allen jogou bem. Justin Simmons ele desarmou, entre aspas, 2 vezes o TJ Hawkinson no último drive, né? Forçou o passe incompleto ali 2 vezes, jogou muito bem. Mas o melhor jogador em campo foi o Courtland Sutton, né? E vocês devem ter notado que eu não citei o Russell Wilson até agora. Eu achei que ele jogou bem. Achei que ele jogou um jogo ok. Ele tem sido uma versão, sei lá, uma versão mais, sei lá, como é que eu vou dizer, uma versão mais fraca do quarterback que a gente viu no auge, né? Não tá jogando tão mal quanto na temporada passada, mas esse ano ele tá sendo um pouco mais administrador, ele tá arriscando um pouco menos, ainda, e com isso comete menos erros, mas ainda comete muitos erros. Ele não é nem de longe o corredor que ele foi no auge, ainda tem um braço muito forte, apesar de também não ser tão forte quanto no auge. E, por exemplo, com o Courtland Sutton, ele tá dando a oportunidade do Courtland Sutton
subir e fazer as jogadas, né? E foi exatamente o que o Courtland Sutton fez nesse domingo à noite. O Jerry Jeudy eu também achei que fez uma boa partida, apesar de não ter números espetaculares, 5 recepções para 58 jardas. Mas essa versão do Russell Wilson cometendo menos erros e, claro, muito longe de corresponder ao contrato dele, mas também não prejudica tanto quanto a versão do ano passado. Vamos seguir com o programa, porque eu acho que a parte de classificação e ordem no draft ficou bem interessante depois dessa semana 11. A classificação após a semana 11, lembrando que ainda tem um Monday Night Football, apenas Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs. No topo da AFC Leste a gente tem Miami Dolphins com 7 vitórias e 3 derrotas, Buffalo Bills 6-5, New York Jets 4-6, New England Patriots 2-8, Patriots que teve sua semana de folga. AFC Norte, Ravens 8-3, Browns 7-3, Steelers 6-4, Bengals 5-5, AFC Sul, Jaguars 7-3, Texans 6-4, Colts 5-5, Titans 3-7, AFC Oeste, Chiefs 7-2, Raiders 5-6, Broncos 5-5, Chargers 4-6. Na NFC, Philadelphia Eagles 8-1, Dallas Cowboys 7-3, Commanders 4-7, New York Giants 3-8. Na NFC Norte, Detroit Lions 8-2, Minnesota Vikings 6-5, Green Bay Packers 4-6, Bears 3-8. NFC Sul, famosa briga de foice no elevador, Saints 5-5, Falcons 4-6, Bucks 4-6, Panthers 1-9. NFC Oeste, 49ers 7-3, Seahawks 6-4, Rams 4-6 e Cardinals 2-9. Se a temporada terminasse agora, a gente teria Kansas City Chiefs com a seed número 1 na AFC, Baltimore Ravens com a seed número 2, Jaguars com a seed número 3, Miami Dolphins com a seed número 4, lembrando que só a seed número 1 tem folga na primeira rodada dos playoffs, vai direto para o Divisional Round. Os wildcards seriam Cleveland Browns, Houston Texans e Pittsburgh Steelers. Na NFC, Eagles teria sido número 1 nesse momento, seguido de Lions, 49ers, Saints. No wildcard, Cowboys, Seahawks e Vikings. Na NFC, acho que 6, por mais que os Vikings tenham perdido, 6 dos 7 times estão definidos. O último indefinido, para mim, é a NFC Sul mesmo, né? Com Saints, Falcons e Bucks brigando. Vamos passar agora para a ordem do draft, e nesse domingo tivemos um grande perdedor, que foi o New York Giants, né? Os Giants que tinham a segunda escolha do draft depois da semana 10 e agora após a semana 11 caíram para a quinta escolha, né? Os Bears, com a escolha que eles receberam dos Panthers, teriam a primeira escolha nesse momento. Cardinals, escolha número 2, Patriots, escolha número 3, Bears, escolha número 4, Giants, escolha número 5 e Tennessee Titans entrou de vez na briga. 3 vitórias, 7 derrotas, tem a escolha número 6 nesse momento. Commanders vem logo atrás com a 7, já tem 4 vitórias, assim como Falcons com a escolha 8. Falcons tá brigando ainda, deve vencer alguns jogos. Packers 9, Buccaneers 10 e aí com 4 vitórias também. Jets 11, Chargers 12 e Rams 13. Ferrou para os Giants, né? Ferrou para o New York Giants. 3 vitórias agora, você vai precisar de bastante para voltar para esse top 2. A equipe agora tem um jogo vital contra o New England Patriots. Patriots que tem um jogo a menos, né? Então os Giants ainda vão para a semana de folga, os Patriots ainda terão que jogar. E assim, é o Super Bowl dos Giants na semana 12, né? Vai ser o jogo das 3 da tarde. Pra mim tinha que ser o Sunday Night Football. Nem vi ainda qual é o Sunday Night Football da semana 12. Mas é o Super Bowl. O jogo é em Nova York. Assim, os Giants têm que pegar a bola e colocar na própria endzone. É esse nível de urgência. E pros Patriots a mesma coisa. Você não pode ganhar esse jogo. Nenhum desses dois times. Porque assim, se o time que ganhar, vai ter uma parcela da torcida que vai falar, não é, tem que construir uma cultura, não sei o que, tem que jogar pra ganhar, tem que ser vencedor, meu pai não me criou pra eu ser um perdedor e tal, não sei o que. Já ouvi todo isso, esse tipo de comentário.
os jogadores vão comemorar, o treinador vai comemorar. Aí chega o draft em abril, você tá vendo o seu time com a 4ª escolha ao invés da 2ª, com a 6ª escolha ao invés da 1ª, e aí você vai pensar, putz, por que a gente ganhou esse jogo idiota? E eu já tô me sentindo assim, quanto aos Giants por terem vencido o Commanders, bem que o Commanders também não deu muita chance pro Giants. E me sentiria da mesma forma, e eu acho que o torcedor dos Patriots tem que se sentir da mesma forma, porque nenhuma dessas duas franquias tem muito futuro. E um quarterback novo pode mudar isso. Então, é o Super Bowl no próximo domingo, New York Giants contra o New England Patriots. E os Bears agora se colocaram numa boa posição, né? Porque eles voltaram ali, mais uma derrota, eles voltam ali pra briga com a escolha deles, a 4ª escolha, e os Panthers agora têm 1 vitória e 9 derrotas, né? É uma distância bem considerável ali, considerando que esse time não tem muita luz no fim do túnel, enquanto os Cardinals têm sido competitivos com o Kyler Murray, né? Venceram um, perderam outro, mas ainda assim foram competitivos contra o Houston Texans, então os Bears estão numa posição bem favorável. Vamos falar agora de algumas das notícias mais importantes relacionadas a lesões, né? Uma que assustou muita gente foi a do Taylor Rapp. Ele sofreu uma lesão no pescoço, o safety do Buffalo Bills, e até o lance, se você vê em câmera lenta, a pancada não é bem no pescoço, é meio no ombro, mas ele chega a deixar o campo de ambulância, mas ele não foi levado pro hospital. O Sean McDermott, head coach da equipe, disse que ele permaneceu no vestiário esperando os companheiros de equipe e depois foi para casa, né? Então, sinal de que tá tudo bem. Claro que quando o jogador sai de ambulância é muito assustador. E a transmissão da CBS eu achei que foi um pouco infeliz, porque cortou umas 3, 4 vezes do Taylor Rapp sendo atendido pro Damar Hamlin, né? Acho que meio desnecessário, né? Todo mundo tava pensando a mesma coisa sobre o Damar Hamlin, mas eu achei meio desnecessário. O Dane Jackson sofreu uma concussão, aliás, sofreu uma lesão na cabeça, e o Teron Jones, o outro cornerback dos Bills, sofreu uma concussão. Então os Bills, a defesa da equipe está sendo dizimada por lesões. Green Bay Packers perdeu Aaron Jones por lesão, sofreu uma lesão no joelho, mas parece que não é de longo prazo, né? Segundo o Matt LaFleur, head coach da equipe. Os Packers também, que viram Devondre Campbell, sofreu uma lesão também durante o jogo. É outra para monitorar se é séria. Joey Bosa, edge rusher dos Chargers, sofreu uma lesão no pé, deixou o jogo chorando ali de maca e tal. Não parece nada bom, e ele que lida com muitos problemas de lesão. Cooper Kupp sofreu uma lesão no tornozelo no jogo dos Rams, e parece que ele tentou voltar, não conseguiu. O Sean McVay disse que não estava 100%, ele não voltou para a partida. Os Rams venceram mesmo assim. Miami Dolphins, o Devon Achane, eu falei na primeira parte, né? Ele sofreu uma lesão no joelho, mas não foi grave, ao que tudo indica. Parece que foi precaução mesmo, o fato de ele não ter retornado. Vamos ver, Talanoa Hufanga, o Kyle Shanahan, head coach dos 49ers, reforçou que parece que ele rompeu o ligamento cruzado anterior. Normalmente o ligamento cruzado anterior, eu já falei isso aqui, né? Aqueles é mais fácil ainda de com o exame ali, meter a mão e tal, você consegue identificar, né? Até porque você bota a mão, você consegue sentir o teu tendão de Aquiles, né? Normalmente na segunda-feira o exame só confirma. Ligamento cruzado anterior, ao que parece, os médicos conseguem detectar nesse exame também, vendo o joelho, e normalmente na segunda-feira eles confirmam com a ressonância, né? E parece ser esse o caso do Fanga. Dino Smith, ele sofreu uma lesão no braço direito. Ele chegou a voltar no final da partida, mas é dúvida
pro próximo jogo. Acho que é isso de principais lesões. Acho que foram essas. Não teve tanto número, mas algumas bem notáveis. Vamos falar agora da semana 12 da NFL, semana de Dia de Ação de Graças, o que significa que nessa quinta-feira teremos rodada tripla, começando às 2h30, horário de Brasília, Green Bay Packers contra Detroit Lions. Os Lions são favoritos por 7,5 pontos. Eu iria nesse Lions menos 7,5. Acho que é por mais que o jogo tenha sido mais difícil do que o esperado contra os Bears, Jared Goff tenha jogado muito mal. Acho que é um momento dos Lions enterrarem ali alguns passados do Dia de Ação de Graça. E acho que eles vencem bem o Green Bay Packers. Segundo jogo, 18h30, Washington Commanders contra Dallas Cowboys. Cowboys são favoritos por 11 pontos. O Commanders, assim, é um time 880 no ataque, né? O problema é que contra uma defesa boa como a dos Cowboys, a tendência é o Sam Howell cometer muitos erros. Eu iria de Cowboys aqui, mesmo sendo esse menos 11. E no Thursday Night Football, né, o jogo da noite da quinta-feira, teremos 49ers contra Seahawks. Um jogo bem interessante. O jogo é em Seattle, mas os 49ers são favoritos por 7 pontos. Como deveriam mesmo. Então, acho que eu iria de 49ers aqui também, menos 7. Seahawks é um time inferior ao 49ers. Tudo bem, clássico é clássico e vice-versa, mas eu iria de 49ers aqui. A novidade é que teremos um jogo da Black Friday, né? O jogo vai ser no Prime lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu acho que vai ser normalmente na ESPN. 5 da tarde, Miami Dolphins contra New York Jets. Dolphins favoritos por 7,5 pontos. É a primeira vez que a gente tem esse jogo de Black Friday. E aqui o Prime pagou muito dinheiro pra Amazon, né? Pagou muito dinheiro pra ter os direitos televisivos, né? E o que ela faz? Coloca um jogo na Black Friday, o dia tem mais consumo nos Estados Unidos. E o objetivo deles é mais pessoas fiquem em casa ao invés de saírem para comprar as coisas nas lojas físicas. E o que as pessoas farão? Compram pela internet, a maioria na Amazon, né? Então, ideia bem inteligente da Amazon, não que eles precisem de mais dinheiro, e também é um bom veículo para você colocar propaganda de ofertas no site e tal. Então, tudo funciona interligado. Vai ser interessante ter um jogo na sexta-feira. Eu acho que os Dolphins vencem, mas ficaram com o pé atrás com esse 7,5, né? Porque os Jets, a defesa jogou muito bem contra o Miami Dolphins no primeiro confronto já estão 2 horas da manhã aqui, entre as duas equipes. Vamos ver quem vai ser o quarterback dos Jets, né? Que tiveram Tim Boyle entrando no lugar do Zach Wilson durante a partida e também foi um baita de um desastre. Quem sabe eles tragam um terceiro quarterback. Quem sabe o Thomas Morstead, né, o punter, foi o melhor passador dos Jets nesse domingo. Quem sabe ele assume a posição. Vamos olhar para os jogos do domingo. Panthers e Titans. Titans favoritos por 3,5 pontos. Esse jogo vai ser deprimente, mas tem que ser Titans aqui. O time joga melhor em Tennessee. Eu iria de Titans. Jaguars e Texans. Grande jogo nessa primeira janela de horários. Os Texans são favoritos por 1 ponto. O jogo é em Houston, né? Então, aquela coisa que eu falo, né? Menos 2,5 do mando de campo. O jogo promete tá 1,90 para cada lado, né? Então, um jogo bem equilibrado. Cara, um jogo bem interessante. Eu iria de Jaguars, porque eu acho que a defesa deles está jogando bem. A defesa dos Texans é um pouco suspeita. Por incrível que pareça, eu confio muito mais no ataque dos Texans do que no dos Jaguars. Vou mudar de ideia, eu vou de Houston Texans aqui. Super Bowl New England Patriots contra New York Giants, o jogo mais importante entre as duas equipes desde o Super Bowl 46. Eu falei que eu estava curioso para ver a linha, né? Os Patriots são favoritos por 3,5, mesmo o jogo sendo em Nova York, né? Isso te diz tudo
que você precisa saber sobre esse time do New York Giants. Eu não apostaria com 3,5 os Patriots contra nenhum time, né? Podia ser contra o Floripa Ghosts do meu amigo Rodrigo Moisés, mas eu vou me abster desse jogo. Vou me abster. Já tem muito dependendo dessa partida. Não quero acrescentar mais pressão. Saints e Falcons, outro jogo importante, mas por outros motivos, né? Para times que querem ir aos playoffs. O Falcons tá meio bagunçado, né? O Arthur Smith parece estar meio tiltado. Desmond Ridder vai voltar pro time. Eu vou de Saints aqui. Steelers e Bengals. Kenny Pickett contra o Jake Browning. Cara, os Steelers contra esse time, esse ataque horroroso dos Browns, não conseguiram fazer muita coisa. Eu acho que vou de Bengals aqui. Sei lá. Tô meio... O Steelers... Pode ser aquele clássico dos Steelers, né? Tem menos jardas e vencer o jogo. Mas bem que o Bengals com o Jake Browning... É outro jogo que eu vou me abster. Desculpa. Não gosto de ficar em cima do muro. Mas vou ficar em cima do muro. Tampa Bay Buccaneers contra Indianapolis Colts. Os Colts são favoritos. O jogo é Indianapolis. Por 1,5 pontos, inclusive. Eu iria de Bucks aqui. Eu não... Acho que o time do Bucks é um time honesto. E eu acho que o Colts ficou meio subestimado o quão mal eles jogaram contra os Patriots na semana 10. Então, vou de Buccaneers aqui. Rams e Cardinals. Muitos jogos equilibrados nessa semana, né? Rams favoritos por 1 ponto. O outro que eu não tenho um bom feeling, sinceramente, eu iria de Cardinals pelo jogo ser em Arizona, mas eu também não tenho muitos sentimentos fortes, não. Bills e Eagles, os Eagles não jogaram ainda, Eagles -3, é uma linha interessante para você pegar antes do Monday Night Football, porque se os Eagles vencem, essa linha pode aumentar bastante. Chiefs e Raiders, Chiefs -9,5, mesma coisa, pegar esse Chiefs -9,5 aqui pode ser uma boa. Sunday Night Football, Ravens e Chargers. Ravens -4. Também pegaria isso aqui, porque o Chargers... É aquilo que eu falei na parte 1, né? Você pode estar escutando esse podcast e o Brandon Staley já ter sido demitido. Monday Night Football, Bears e Vikings. Não tem linha ainda, porque o Vikings acabou de acabar a partida. Mas é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta nessa terça-feira com o episódio de NBA. Quarta-feira, NFL. Vamos falar sobre quarterbacks do draft, Drake May versus Caleb Williams. Temporada do college para os dois acabou já. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!